Bom, os processos de formações de palavra do uso da língua portuguesa na morfonologia, né? As palavras, elas sempre compõem o lexo da linguagem e até mesmo são formadas por dois processos fonológicos, que a gente pode entender que seja derivação e composição. A derivação prefixual, sufixial e parasintética, que é regressiva e imprópria. O composição, juntaposição e glutinação. Já as palavras primitivas e derivadas, que antes de mais nada vale ressaltar que é esta forma de expressão. O uso dos vocabulários primitivos são as palavras que originam, né, pode ser originadas, né, com outras palavras derivadas. Um exemplo: dente, primitiva, e dentista, derivada. Mar, primitiva, e marítimo, derivada. Sol, primitiva, e solar, derivada. Observamos que uma palavra compõe a outra. Então, a forma primitiva e a forma derivada das palavras do português. Os afixos, além dos conceitos primitivos, né, são termos que morfemas, ou seja, os menores particulares significativos da língua. Junto a radical, os afixos, né, formam palavras, por exemplo, pedra, palavras primitivas, e pedreira são palavras derivadas. Aí a gente dá para ver um exemplo que é acrescentado o eira, né, nessa palavra pedreira, certo? Já o sufixo vem depois do radical. Por exemplo, folhagem e livraria. Prefixos são acrescentados no radical, um exemplo de ilegal, né? Uma forma de infixos também há por meio da palavras que é representada por uma consoante ou vogal, certo? Um exemplo: cafeteira e cafezal, né? Radical e prefixo que dá a formalidade, né, diante da palavra, o processo da qual ela é formada. A gente dá para entender que radicais gregos, acro, alto, elevado, né, como vocês estão vendo nessa tabela. Prefixo vem no início, a, o en, né, radical, agre, né, e prefixo vem ao final das palavras, né, a concretização. O processo da derivação a gente pode entender que é o uso do sufixo e prefixo. A derivação é a inclusão do prefixo à palavra primitiva, por exemplo, vem no início dessas palavras, tá? Infeliz, antebraço, enraizar, refazer e etc. A derivação sufixal é a inclusão do sufixo à palavra primitiva que vem ao final das palavras, como vocês estão vendo aqui, ó. Felicidade, beleza, estudante, e aí vai por diante, tá? A derivação paratéticas, né? Parasintética, é a forma que estabelece tanto no início, tanto ao final das palavras, né? A gente pode entender pelas letras que vêm com o expoente, certo? E a forma de processo de composição, que é juntaposição na união dos termos ou radicais que não sofrem qualquer alteração. As estruturas, tá? É uma forma com if, guarda-chuva, abre-latas, né? Que não sofre a forma da juntaposição. A aglutição na união ao termo que dá um exemplo: alto, vinagre, vinho e acre, né? Já é uma forma dessa estrutura sobre o uso da morfonologia da língua portuguesa. Bom, além da atividade complementar no caderno, tem atividade do livro, tá? Qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço.